Fala, time, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu queria trazer para vocês mais um vídeo sobre desenvolvimento, mas agora eu vou focar ali no uso da IA, né? Como a gente configura a IA no Xcode para a gente conseguir utilizar qualquer inteligência artificial para nos ajudar a desenvolver, né? Vou deixar aqui também na descrição alguns links de conteúdos bem legais relacionados à IA, tá? Acho que vale bem a pena vocês assistirem. Aqui vai ser uma introdução da gente criar o nosso projeto, criar as configurações da IA e mandar rodar para vocês verem como funciona, beleza? Então, bora lá para o computador. E uma coisa que eu vou utilizar aqui vai ser o Gemini, tá? Então vai ser o Google Gemini, mas isso também vai servir para o Google Cloud, Google Cloud não, quer dizer, para Anthropic, vai servir para... Ah, esqueci o nome da OpenAI. Vai servir para qualquer um, tá? Porque hoje em dia eles estão... como que eu vou dizer? Eles estão normalizando algumas nomenclaturas, tá? Uma coisa que vocês estiverem utilizando o Gemini, que vocês vão ter que fazer, é entrar na pasta de configuração, nesse settings JSON, tá? E vocês vão criar essa coisa aqui a mais, esse context type, file name, e a gente vai passar aqui agents.md, o agents.md, que é basicamente um arquivo de configurações para o nosso projeto, tá? Pode ser tanto um arquivo único, como pode ser um array. Então, se você estiver trabalhando, tipo, eu tenho um agents, que é para definir a estrutura do projeto, eu tenho um outro arquivo aqui que é para o que a IA não deve fazer no meu projeto, tá? Então, deixando isso aqui no Gemini, é assim que a gente configura. Se eu não me engano, tanto quem usa Anthropic como quem usa o da OpenAI, por padrão, já é o agents, tá? Mas o do Gemini não é. O do Gemini seria um gemini.md, mas a gente consegue alterar isso. Então, fica aqui só esse disclaimer se você estiver utilizando o Gemini. Então, a gente vai vir aqui, criar um app. Vou criar um app iOS, não tem problema. Vou chamar de Joke, que a gente vai fazer um appzinho ali de fazer uma request para uma piada. Beleza? Vou criar aqui no meu desktop mesmo, não tem problema. Ele criou aqui, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, aqui na pasta roots do meu projeto, tá? Eu vou vir aqui, vou dar um new empty file e vou chamar de agents.md, que aqui é como a gente vai configurar o nosso projeto, tá? Essa parte aqui, ela é bem legal você detalhar como você quer o seu projeto, né? A gente sabe que no começo ali, tipo, putz, tem muita regrinha que é sempre igual para tudo, e aí, mostrando aqui para vocês, eu fiz um fork de um GitHub, de um repositório aqui no GitHub, que é do criador do Hacking with Swift, que ele criou esse agents MD inicial, assim, tipo, vou começar um projeto, cara, isso aqui é o ideal que o seu projeto já tenha, tá? Então, vou deixar o link aqui deles, desse repositório também, mas vamos entrar aqui para vocês verem. É basicamente várias regras que a gente tem, né? Então, é um projeto focado em Swift e SwiftUI, tá? E ele passa aqui todas as instruções. Então, ele passa o role. Então, você é um engenheiro de software sênior de iOS, especializado em SwiftUI, Swift Data. Tem as partes aqui de target, a versão do Swift, a parte de observable, que mais? Tem algumas instruções, né? Então, tipo, sempre utilizar observable com main actor, sempre assumir a nova parte de concurrency do Swift. Tem várias coisas bem legais aqui que a gente pode pegar, né? Então, essa parte de SwiftUI é bem legal, porque se você já utilizou IA sem utilizar esse agents.md, você vai perceber que, em vez dele colocar ponto .react aqui, corner radius, ele vai criar uma classe que é corner radius, né? Então, é bem legal, vale bem a pena vocês fazerem um teste, né? Então, eu vou vir aqui, na verdade, ver o raw value. Vou copiar isso aqui. Então, aí vindo aqui no meu agents, basicamente eu vou copiar e colar. Bruno, eu já tenho um projeto que ele tem um design system, ele tá usando uma arquitetura, por exemplo, um TCA ou uma arquitetura ali, alguma outra arquitetura. Vocês podem vir aqui e começar a colocar várias instruções, né? Então, eu posso, por exemplo, falar aqui, design system. Aí eu posso, por exemplo, falar que main color is orange. Se você tiver o RGB, você pode colocar. Eu tenho um design system que tem vários componentes já criados. Você pode pegar e colocar, tipo, sempre tente encontrar um arquivo que dentro do design system, ou sempre tente encontrar um componente dentro do design system que faça sentido nessa view que você estiver trabalhando. Então aqui você descreve tudo que você quer no seu projeto, né?
Eu vou colocar que a minha cor principal vai ser laranja para a gente ver como que ele vai funcionar. Então, beleza. Peguei aqui o meu terminal. E aí, eu vou pro desktop que eu salvei e vou para aqui de piadas. Então, vocês podem ver que a estrutura do projeto, então, é a estrutura básica, né? Eu vou startar aqui um Gemini. Eu estou utilizando a versão 3.1, 3 Pro, 3.1 Pro, alguma coisa assim. Ele vai aqui. E aqui é uma coisa importante. Pra vocês verem que ele já encontrou um arquivo de agents file, tá vendo? Se você estiver trabalhando, tipo, você pode colocar agents em subpastas. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com, tem uma pasta ali camada de networking, você pode colocar um agents.md específico para aquele pacote, entendeu? Para aquela pasta. Então, isso é bem legal, porque aí você consegue descrever cada pacote com instruções específicas, né? Então, vamos, por exemplo, let's create na app who get a random token from Chuck Norris API and show in the view with a button to get a new one. Eu tô escrevendo em inglês, mas em português ele funciona, mas às vezes o português ali, talvez ele entenda alguma coisa diferente, tá? Então, Bruno, não sei escrever em inglês. Pega o que você escreveu ali em português, joga no Google Tradutor e joga aqui que vai funcionar bem, bem tranquilo. Aqui a gente manda rodar, né? Ele vai estar rodando o Gemini, né? Então ele vai estar fazendo toda essa parte de interação. Provavelmente eu vou acelerar o vídeo nessa parte aqui, porque ele demora um pouquinho. Ó, aqui ele já pediu para, por exemplo, para criar algumas pastas, então ele vai já separar em os modelos e a view model. Por quê? Porque aqui a gente pediu para ele fazer criar, né, tipo, as pastas de acordo com os features, com as coisas recomendadas. Se a gente quiser, a gente podia apertar 3 ele fazer uma sugestão. Eu, Bruno, particularmente gosto de sempre dar o comando para confirmar, né? Que seria se eu queria clicar no 1. Tem gente que não liga, clicar no 2, então ele sempre vai executar os comandos sem pedir permissão, mas eu, particularmente, gosto de sempre ver o que a IA tá fazendo, tá? Se você não tem muito esse problema, clica no 2 e seja feliz, tá? Então aqui ele vai criar, ele começou a criar aqui, vocês podem ver, criou a minha model, minha view model, criou só as pastas. Então ele começou a criar toda a estrutura de joke, beleza. Aí ele já trouxe a minha piada, que tem um ID, tem um value, tem uma categories. Você viu que eu nem mandei nada, né? Tipo, nem coloquei qual que é o link da API. Aqui ele vai criar a minha view model, então um arquivo de 32 linhas, vamos ver também. Ele vai criando. Então aqui, ó, ele já criou com main actor, já criou com observable, já criou aqui um pet joke para fazer a request. Agora ele está integrando com a UI, está escrito aqui. E aí ele pediu para ver, para criar. Não dá para ver o arquivo completo, mas vamos dar um aqui. Então, basicamente, ele criou uma view aqui, ó, com if, else e else. O que a gente pode fazer? Ó, o legal também, ó, que ele já criou na cor laranja, né? Então, ele já criou aqui no botão, que minha cor vai ser orange. Eu fiz um teste mais cedo antes de gravar e ele sempre estava criando na cor azul, tá? Então é sempre bom, importante você frisar as cores do seu app. E aqui ele criou tudo certinho. Ele vai pedir para Allow Execute Catch, vamos dar permitir. Tá identificando para ver se está tudo certo. O que a gente pode fazer também, por exemplo? Uma coisa que eu gosto também, que o pessoal faz também, por exemplo, nesse Agents MD, ter uma seção aqui, ou pode ser um outro arquivo, com not to do, que é basicamente o que a IA não pode fazer. Por exemplo, eu vi que a IA fez dessa maneira e não é para ela fazer dessa maneira. Você pode escrever exatamente o que você não quer que ela faça. É uma coisa bem legal também, porque isso facilita ali o desenvolvimento de outros desenvolvedores no seu time, né? Então, tipo, a IA tá sempre fazendo dessa maneira e não é para fazer dessa maneira. Você vai lá, você descreve, é uma coisa bem legal. Porque, basicamente, esse Agents MD, esse Not to Do Agents MD, é basicamente um arquivo vivo, né? Que você sempre vai colocando mais coisas de acordo com o que você vai interagindo com a IA, né? Então, por exemplo, aqui ele vai dar um mkdir, ó, ele tá querendo criar já a pasta de testes. Vamos permitir
que ele já tá fazendo tudo. Gostei bastante aqui do que ele já tá fazendo. Nem pedi para ele fazer testes unitários, né? Então ele tá fazendo aqui uns testes, vamos permitir. Aqui, ó, ele criou o Joke Testes com, utilizando o XCTest. Então, por exemplo, eu já quero que ele use o Swift Testing. Então, na parte aqui no seu Agents aqui, você vai vir aqui, você vai colocar aqui você vai criar uma seção aqui de Unit Test. Always use Swift Testing. Então, aí já é uma interação a mais, entendeu? Então, uma boa prática que o pessoal que trabalha muito com IA tudo que você falar para IA, você tem que escrever tanto no Agents ou como um outro arquivo de possíveis históricos para a IA ter esse histórico, tá bom? E aí, por exemplo, uma coisa que eu não gostei, só para a gente terminar aqui o vídeo para vocês verem, eu não gostei desse if, else. Eu não gostei. Então, vamos pedir para ele aqui. Let's use switch case instead of if, else. Vamos ver se ele vai entender. E aqui também, eu poderia colocar lá no meu agent CMD, se tiver uma condição com mais de 2 casos, prefiro usar um switch case do que um if, entendeu? Então, ele está mudando tudo. Olha, ele está mudando até como eu pedi para ele usar switch case, ele começou a criar vários view states aqui. Aí vai pedir para mudar na content view também. Então, ele está lendo a content view. Aqui ele já mudou, para vocês verem, ó. Então, state loading, state success, state error. E aqui ele vai pedir, a gente dá um OK. Então, ele já trocou aqui a nossa content view. Tá tudo agora com estados, né? E aqui ele criou alguma coisa aqui diferente, para depois a gente ajustar. Não sei, tem que olhar com mais calma para ver por que ele está fazendo isso. Aqui, se ele tiver com erro, poderia colocar um spinner, por exemplo. Aqui ele não colocou. Mas não sei para que ele tem esse switch aqui. Vamos remover aqui. Às vezes acontece. Aí, criou ali o loading. Pegou a piada. Tá dando reload na piada. Bem legal. E aqui está funcionando o nosso código. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo de como configurar IA no seu projetinho. Essa dica aí de um arquivo de agents que já tem ali as coisas básicas do Swift, SwiftUI, Swift Data, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, valeu e fui!